O que é efeito termoelétrico? Fala, amantes da engenharia! Você já imaginou como é possível transformar calor diretamente em eletricidade? Ou usar eletricidade para esfriar objetos sem partes móveis? Parece coisa de ficção científica, não é? Mas esse fenômeno não só é real, como está presente em tecnologias que usamos todos os dias, de geladeiras portáteis a naves espaciais. E a resposta está no efeito termoelétrico. Um princípio físico fascinante que permite a conversão direta entre a energia térmica e elétrica. E por trás dessa descoberta, há uma história repleta de experimentos curiosos, cientistas obstinados e inovações que revolucionaram a forma como aproveitamos a energia. Mas afinal, o que é efeito termoelétrico? Basicamente, é a capacidade de certos materiais de gerar eletricidade quando expostos a uma diferença de temperatura, ou inversamente, de criar uma diferença de temperatura quando alimentados por corrente elétrica. Esse fenômeno é a base de tecnologias como geradores termoelétricos e sistemas de refrigeração sólida. Mas como isso foi descoberto? A história começa no século XIX. Em uma época em que cientistas estavam obcecados em entender as relações entre calor, eletricidade e magnetismo. Em 1821, o físico alemão Thomas Johann Seebeck fez uma descoberta acidental. Ao unir dois materiais diferentes, como cobre e bismuto, e aquecer uma das junções, uma corrente elétrica era gerada. Ele pensou ter descoberto um novo tipo de magnetismo, mas na verdade havia identificado o que hoje chamamos de efeito Seebeck, que é a geração de tensão elétrica a partir de um gradiente de temperatura. Foi anos depois, em 1834, o relojoeiro francês Jean-Charles Athanase Peltier observou o fenômeno inverso, onde ao passar corrente elétrica por dois metais distintos, uma das junções esfriava enquanto a outra aquecia. Esse efeito, batizado de efeito Peltier, mostrou que a eletricidade podia ser usada para transferir calor de forma controlada. Mais tarde, em 1851, William Thomson, conhecido também como Lord Kelvin, unificou essas descobertas, provando que os efeitos Seebeck e Peltier eram duas faces da mesma moeda, e introduziu o efeito Thomson, que descreve como o calor é absorvido ou liberado quando uma corrente elétrica atravessa um material com gradiente de temperatura. Mas antes de continuar, se você é o tipo de pessoa curiosa que gosta de entender como as coisas funcionam e quer se preparar melhor para o mercado, eu vou dar uma dica gigante para você, que é para você aprender a usar o Excel de verdade. E por que eu tô parando esse vídeo para falar sobre isso? Porque de uns tempos para cá, eu tenho visto tantas planilhas de cálculo e programações no Excel que me fez pensar que hoje uma das ferramentas que todo mundo precisa aprender e usar e explorar é o Excel. Só que não é só fazer aquela multiplicação básica ou alguns PROC-V e soma-se por aí. É realmente saber aproveitar o máximo da ferramenta, indo desde funções básicas até as automatizações em processos usando VBA. Não importa se você é da engenharia, da administração, do direito ou da área da saúde. Excel é uma ferramenta versátil que abre portas em qualquer área.